exacerbações, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Isso são patologias assim que, com certeza, no primeiro plantão que vocês forem fazer, vocês vão se deparar com um ou outro paciente que esteja aí apresentando uma dessas duas doenças, né? E principalmente, né, gente, né, em períodos, né, de clima de inverno, né? Normalmente acontecem aí de uma maneira bem prevalente, constante, tá certo? Bom, o que é a asma, pessoal? Né? Vamos começar falando um pouquinho sobre a asma. A asma é uma síndrome clínica, olha o paciente com a bombinha aí, né? É uma síndrome clínica caracterizada pela obstrução ao fluxo de ar, tá? Decorrente da inflamação crônica das vias aéreas, ou seja, esse paciente cronicamente ele mantém as vias aéreas inflamadas, essas vias aéreas constantemente inflamadas, elas vão levar a uma hiperreatividade desse território. E essa hiperreatividade, né, decorrente de uma inflamação crônica nas vias aéreas, pode levar a uma variedade de sintomas. É claro que existem alguns que são mais prevalentes, né? E essa hiperreatividade ela pode ser exacerbada por uma série de gatilhos, né, que acontecem com o paciente portador, né, dessa hiperreatividade crônica, devido a uma inflamação crônica. Então, o indivíduo é asmático, ele tem uma obstrução ao fluxo aéreo por conta dessa inflamação crônica, ele vai sofrer algum gatilho, por exemplo, um quadro infeccioso, um estresse, um quadro de ansiedade, enfim, são vários os gatilhos, como nós vamos ver, que vai levar ao quadro de exacerbação, que vai apresentar uma variedade de sintomas. E quais são esses sintomas mais predominantes? Basicamente dois, dispneia e sibilo, tá certo? Ou seja, falta de ar e chieira, né? No linguajar popular. E em alguns casos, essa hiperreatividade foi tão intensa, em decorrência de um quadro inflamatório crônico longo e persistente, tá certo? A intensidade foi de uma magnitude tal que ele não vai apresentar nem sintomatologia. Ele vai chegar para você com o que a gente chama de tórax silencioso, que é a pior apresentação clínica de um quadro de um paciente asmático em crise, tá certo? Às vezes você bota o esteto lá, você não vai escutar sipilo, você não vai escutar murmúrio, nada. Esse paciente tem um tórax silencioso, ele está lá monitorizado com o saturímetro, você vai ver uma saturação baixa, 88, 86, 87, uma tiragem intercostal brutal, mas ele não apresenta nenhum sintoma de dispneia ou de sibilo, tá certo? Isso é o que a gente chama de tórax silencioso. Basicamente, o mecanismo da asma, né, da exacerbação, está relacionado com um quadro alérgico, né? Você tem aí a presença do antígeno, do alérgeno, do desencadeante nas células B, né? Nas células B, essas células vão produzir esses anticorpos contra esses antígenos, nesses linfócitos. Esses anticorpos eles vão se ligar, vão sinalizar aos mastócitos. Quando eles sinalizam os mastócitos vão fazer basicamente o quê? A degranulação, eles vão se... Ou seja, eles vão liberar o quê? Aminas, né? Tá certo? Inerentes ao quadro alérgico e inflamatório, que vão, em última análise, levar a um edema importante
daquela via aérea que já é cronicamente inflamada. Essa via vai se tornar hiperreativa, vai diminuir sua luz e, consequentemente, o paciente vai começar a ter sintomatologia de dispneia e principalmente sibilos. E dependendo da magnitude da exposição a esses antígenos, né, dentro de todo esse processo alérgico aí, inerente à asma, às vezes você vai ter aí um quadro grave caracterizado pelo tórax silencioso, tá certo? Bom, e quais são os sintomas principais, né, desse paciente com um quadro aí de asma, de exacerbação da asma? Basicamente o que? A tosse, a taquipneia, né? A dor torácica, tá certo? O uso da musculatura respiratória acessória, isso já é um mau prognóstico, né? Roncos e sibilos, notadamente expiratórios, né? Ele chia no final da expiração, porque o ar está passando ali de volta por uma área extremamente edemaciada. Esse paciente pode, por vezes, se encontrar cianótico, com as extremidades azuladas, espero que não fixa, né? Ele pode estar sudoreico, né, em função do esforço, em função das catecolaminas liberadas, em função da dificuldade respiratória e, em última análise, apresentar o tórax silencioso, tá certo? O que nós vamos fazer para esse paciente? Provavelmente um Manchester vermelho, tá certo? Na hora que você está admitindo esse doente, ele já vai apresentar numa anamnese rápida, né, um histórico patológico pregresso de doenças alérgicas ou de asma de longa duração. Provavelmente ele já vai trazer para você dentro de sacolinha dele, né, ou do acompanhante. Olha, doutor, as bombinhas que ele usa em casa. Olha os remédios que ele usa em casa. Ou seja, não é um diagnóstico difícil de ser feito. Porém, você vai ter que atuar de uma maneira mais incisiva, no sentido de tirar esse paciente dessa crise. Porque ele pode, sim, desenvolver complicações relacionadas a uma acidose respiratória. O que caracteriza a acidose respiratória? Falando aí das nossas aulas de pH, esse pH menor que 7,35, associado a uma PCO2 maior que 45 milímetros, com um bicarbonato normalmente dentro da faixa usual, tá certo? Isso em decorrência do quê? De um aprisionamento aéreo, às vezes, que esse paciente pode dar, ou de uma hipoventilação, tá bom? Eventualmente, pode apresentar o quê? Um quadro de uma hipoxemia, cuja saturação e a pressão parcial de oxigênio vão estar abaixo dos seus limites inferiores à normalidade. Esse paciente, então, chegou, está monitorizado, sala de emergência, como vocês estão vendo aí, já está recebendo oxigenoterapia suplementar, já tem um bom acesso venoso. Nós vamos aí iniciar o tratamento. E, na hora que esse paciente está lá na sala de emergência, existem alguns sinais cardinais, algumas impressões clínicas que vão nos dar a gravidade, né, em que se encontra esse quadro de exacerbação dessa asma. Dispneia em repouso, ou seja, mesmo ali deitadinho, mantém aquela taquipneia, aquela dificuldade para respirar. Ele tem a fala entrecortada, ele não consegue falar. Ele tem uma incapacidade de se deitar, porque acaba aumentando o retorno venoso. Ele tem uma frequência respiratória maior que 30 incursões respiratórias por minuto. Ele está usando uma musculatura acessória ou paradoxal, ou tem uma respiração paradoxal. Ele, na maioria das vezes, vai se encontrar taquicárdico, né? Uma frequência maior que 120 batimentos por minuto, ou pode se encontrar bradicárdico.
ele pode ter uma agitação mental, tá certo? E, eventualmente, até mesmo uma saturação de oxigênio menor que 90%. Tá? Isso são situações que nos fazem, né, direcionar todos os nossos esforços em direção a uma resolução rápida do quadro clínico desse doente, colocando aí todos os nossos esforços, medicações, em relação à cessação dos sintomas. Normalmente, gente, diferentemente do tromboembolismo venoso profundo ou pulmonar, tá? Aqui, no quadro de asma, os exames complementares, eles vão ser bem dispensáveis, tá certo? Realmente, o raio-x de tórax vai nos fornecer muito pouca informação, tá? Por vezes, uma hipertransparência, um aumento nos espaços intercostais, uma eventual retificação da linha diafragmática, tá certo? Aquele pulmãozão mais escuro e grande, mas sem muitas informações. E do ponto de vista laboratorial, a mesma história, eventualmente um hemograma com alguma coisa infecciosa, uma proteína C reativa mais aumentada, que nos mostra um quadro inflamatório já crônico que pode estar exacerbando, tá certo? Mas, assim, não se preocupem no caso da asma com a realização de exames complementares. Se os senhores e as senhoras estiverem trabalhando num hospital que tenha um hemogazômetro fácil, normalmente a gente pode até, durante a intervenção terapêutica, né, que eu vou explicar para vocês, a gente pode até pedir uma gasometria aí para os pacientes para ajudar a nortear. Mas, basicamente, a saturação por onda de pulso, né, já é suficiente para a gente ir acompanhando aí o sucesso ou o insucesso da nossa terapêutica. Tá certo? O que nós vamos oferecer para esse paciente com crise de asma? Né? Nós vamos oferecer oxigênio terapia suplementar quando o paciente estiver hipoxêmico, ou seja, uma saturação menor que 92% em adultos e menor que 95% em crianças e gestantes. Por quê? O corte do adulto, da criança e gestante é mais alto. E a demanda metabólica é maior. Isso aí é uma coisa óbvia. Vamos dar preferência em termos medicamentosos ao uso dos agonistas beta-2 adrenérgicos inalatórios de curta duração. Aí vai fenoterol, salbutamol, tá certo? São os mais utilizados, de curta duração. A terbutalina, tá bom? Tudo sob forma aqui de bombinhas inalatórias, normalmente com um espaçador aqui na ponta, a mão da paciente, tá? Normalmente você vai ter um espaçador, tá certo? Nós podemos associar a esses agonistas beta-2 adrenérgicos, que em última análise vão fazer o quê? Uma broncodilatação e uma diminuição do edema presente nas vias aéreas. Nós utilizamos anticolinérgicos, que também vão, em sinergismo aos agonistas beta-2, propiciar uma melhora na ventilação, através de uma broncodilatação. Associamos de forma frequente e usual, tá certo? Eles sempre vão ser indicados, são os corticoides, né? Os anti-inflamatórios hormonais, tá certo? Que vão ajudar muito e principalmente no sentido de diminuir o quadro inflamatório, consequentemente aumentando o lumen, a luz das vias aéreas médio e terminais, tá certo? Uma vez feito oxigênio, agonista beta-2 adrenérgico, inalator, anticolinérgicos, corticoides, se houver uma falha em relação ao uso de todas essas medicações, principalmente na vigência aí de um tórax silencioso, nós normalmente sulfatamos esse paciente
ou sulfato de magnésio de forma parenteral, tá? Gostaria que vocês, com calma depois, estudassem as doses dos agonistas beta-2 adrenérgicos, as doses dos anticolinérgicos, dos corticosteroides, do sulfato de magnésio. Isso eu não vou perguntar em prova, tá? Eu já falei para vocês que eu não pergunto dose, mas eu quero saber que vocês têm pleno conhecimento dessa sequência e gostaria que vocês depois estudassem aí as doses desses medicamentos que vocês utilizam aí na terapêutica, tá bom? Vocês vão ver lá que normalmente a gente faz a utilização desses beta-2 agonistas inalatórios aí, são várias doses num curto espaço de tempo, depois nós entramos com doses mais espaçadas. Nesse meio tempo, o paciente melhora o quadro inflamatório das vias aéreas, começa a ventilar melhor, aí sim você vai ver se você vai utilizar um antibiótico ou não, se o que desencadeou aquela crise de asma foi um poluente do ambiente, se foi exposição a um alérgeno, se foi um quadro infeccioso sobreposto, tá bom? Mas assim, pedra angular no tratamento da crise de asma. Tirar essa crise. De que maneira? Com essas medicações. E na falha, o uso do sulfato de magnésio. Existem, obviamente, outras terapêuticas, né? Mas que não entram aqui no escopo e na importância da nossa discussão. Nós estamos falando ao nível de pronto atendimento, de urgência e emergência. Tá bom? Um outro quadro de exacerbação de doença respiratória que é muito comum, que todo mundo vai se deparar, normalmente o asmático ou a asmática. São pacientes mais jovens, crianças e adultos jovens, tá certo? Já o DPOC, o paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Expressa principalmente pela bronquite crônica e enfisema, que são doenças que levam a uma limitação crônica do fluxo aéreo pulmonar, né? Eles são pacientes mais idosos, pacientes mais velhos, de meia idade para frente, certo? Então, portanto, o DPOC, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Ela tem aí a sua caracterização por obstrução fixa da via aérea, causada por enfisema, tá certo? Tá aqui um exemplo, né? Uma hipertensão alveolar permanente, ou a presença de um quadro de uma bronquite crônica, tá? Onde existe uma hipersecreção constante, que também leva a um quadro de obstrução fixa do fluxo aéreo. Lembrando que as principais causas hoje em dia de DPOC e de enfisema estão relacionadas com o quê? Com o uso prolongado e uma alta exposição ao tabaco, tá certo? É um problema comum e crescente o DPOC. Então, crise de asma, hiperreatividade brônquica, normalmente pós-exposição a um alérgeno, a um poluente, a um quadro infeccioso, que exacerbou o processo inflamatório crônico. DPOC, meia-idade para frente, obstrução fixa, limitação crônica do fluxo aéreo, alteração de arquitetura pulmonar por um enfisema ou a presença de uma hipersecreção constante nas vias aéreas, perpetuando um quadro de bronquite. Então, essas são as diferenças, tá certo? Bom, não é, tá certo? Objetivo nosso no pronto atendimento, tá?
estadiarmos esse paciente do ponto de vista de bronquite. Mas eu achei importante colocar esse slide para vocês, quando vocês estiverem em uma disciplina de pneumologia dentro da clínica médica, né? Nós temos aí a classificação GOLD. Né? O GOLD é o quê? O global, a estratégia global de diagnóstico e tratamento do DPOC, tá certo? O GOLD, ele vai classificar o paciente, né, avaliando a limitação ao fluxo aéreo, tá? Qual que é a limitação que aquele enfisema, que aquele DPOC está ocasionando ao fluxo aéreo do paciente, e ele vai avaliar, né, os sintomas e as exacerbações que esse paciente ele apresenta, tá certo? Para a gente fazer a avaliação ao fluxo aéreo que está limitado nesse paciente, normalmente ambulatorial ou em setores de urgência e emergência específicos para doenças pulmonares, que são poucos os hospitais que possuem, normalmente você faz um teste espirométrico, né? Você faz uma espirometria nesse paciente. O GOLD 1 ele é caracterizado pelo quê? Né? O volume expirado forçado primeiro segundo, né? Maior que 80%. O GOLD 2 varia de 50% a 80%. O GOLD 3 entre 30% a 50%. E o GOLD 4 menor do que 30%. Tá certo? Quer dizer, quanto maior o GOLD, maior a limitação que esse paciente tem. Normalmente, GOLD 3 e 4 é aquele paciente que, inclusive, às vezes até já usa oxigenoterapia domiciliar. Né? É um doente mais difícil, um manejo mais difícil, já está com uma multa. Enfim. Já as exacerbações, elas são classificadas através do MRC, tá bom? Normalmente, o paciente ele vai ser classificado em A, B, C, D, né, sendo o D, né, o pior em termos de exacerbação e de sintomatologia. O D é aquele paciente que tem dispneia ao repouso e possui mais de 2 exacerbações por ano. Mas assim, guardem, né, porque quando vocês tiram esse paciente da crise, ele vai para algum lugar, ou ele vai para a enfermaria do hospital, ou ele vai para casa, depois vai ter que procurar o posto de saúde. Então, se ele não tem uma espirometria, se ele não tem já uma classificação em termos de avaliação de sintomas, das exacerbações, é importante que a gente oriente ele a procurar esse tipo de atendimento. Tá bom? Bom, portanto, né, como nós temos já esses conceitos, na unidade da emergência, né, na unidade de emergência, nós vamos tratar o quê? Nós vamos tratar essa exacerbação aguda da doença, o DPOC. É aquele senhorzinho que chega para a gente, febril, tossindo, tá certo? Com tórax sintonel, que você vê que às vezes ele tem aí um aumento importante, anterior-posterior, esse tórax, tá? E assim, o que vai levar a nós classificarmos que esse paciente está exacerbando a DPOC? Primeiro, a confirmação de que ele é um portador de uma limitação crônica ao fluxo aéreo, seja ela um DPOC ou por enfisema ou por uma bronquite crônica. E essa exacerbação, ela leva a um quadro de uma piora sustentada da condição estável do paciente, né? Excetuando-se as variações do dia a dia, de forma aguda, ou seja, antes ele conseguia ir no banheiro sozinho, sem oxigênio. De repente, ele não consegue mais ir sozinho no banheiro sem o uso do oxigênio. Ele sente síncope, ele tem pré-síncope, ele tem hipoxemia, ele tem cianose, cansaço, né? E, normalmente, quando ele apresenta essa variação do dia a dia, ele apresenta um ou mais dos 3 critérios que eu vou dizer agora. Ou ele piora a dispneia, ou ele aumenta a produção de escarro, ou ele muda a tonalidade do escarro, semelhante a um escarro purulento, tá bom?
A exacerbação leve do DPOC, isso é importante que vocês saibam, é um dos critérios. Associado a um quadro infeccioso aí, como por exemplo uma infecção de vias aéreas, associado a febre, ou a vírus, o aumento da tosse, o aumento da frequência cardíaca ou respiratória em 20% do basal. A moderada ele vai ter 2 critérios, tá certo? E a grave ele vai apresentar os 3 critérios. Piora da dispneia, aumento da produção de escarro e o escarro do tipo purulento, tá bom? Gente, diferentemente do que eu falei na questão da asma, tá certo? No caso do DPOC, o raio-x de tórax ele é fundamental. Na asma a gente não precisa, se não tiver raio-x, tudo bem, pode fazer. Mas se não tiver raio-x, não tem problema, não muda a conduta. No DPOC exacerbado, ele pode mudar a conduta. Por quê? Porque ele pode apresentar aí um quadro de uma nova condensação e um quadro pneumônico comunitário grave, como vai ser tema na nossa aula da semana que vem, que é a pneumonia comunitária grave, né, a bronquipneumonia aspirativa e o Covid-19, tá certo? Quer dizer, aqui o raio-x ele tem uma importância grande, porque ele inclusive vai guiar e autorizar, mesmo que empiricamente, que nós utilizemos o antibióticos, né, no tratamento dessa exacerbação, leve, moderada ou grave, tá certo? Normalmente, o que leva à exacerbação de um DPOC, gente? Infecções bacterianas ou virais, 70% dos casos, tá certo? Poluentes ambientais, em torno aí de aproximadamente aí 15 a 20%. E os 10% restantes, normalmente broncoespasmos por outras origens, por exemplo, uma edema agudo do pulmão, uma descompensação de UIC, né, insuficiência cardíaca, ou o próprio tromboembolismo pulmonar, o próprio TEP, tá? Mas lembrando que o que mais exacerba DPOC, em sua forma de bronquite ou enfisema, é exatamente os quadros infecciosos bacterianos. Então, nós já temos aí, diferentemente do que não foi falado na exacerbação da asma, aqui o antibiótico vai ser de fundamental importância. Né? Utilização. Ok? Mudando. Aqui. Então, como eu estava falando para você, né? Nos casos graves, né, esse paciente chega, olha que raio-x feio, né? Pode-se observar, como a gente observa na asma, o uso de musculatura acessória, a tiragem intercostal presente, o uso, né, a alteração aí na anatomia da funcional, a respiração freno-labial, a própria cianose. Nos pacientes com corpo pulmonar descompensado, a gente observa o edema de membros inferiores, a turgência jugular, a hepatomegalia dolorosa, o próprio refluxo hepatojugular, né? Por vezes até o sinal de Kussmaul, lembram lá da aula passada, retrasada? Né? Qual que é a base do tratamento do DPOC exacerbado? Oxigenoterapia, só que diferentemente da asma, em doses menores. Esses pacientes eles já têm um CO2 um pouco mais elevado na gasometria. O broncodilatador, que é o mesmo utilizado na asma, né? Beta-2 agonista anticolinérgico, inclusive da mesma maneira de aplicação. O uso do corticoide também. O que muda
assim, da água para o vinho no tratamento da crise de asma para o DPOC exacerbado. Basicamente, o uso do antibiótico, que no DPOC, em função de 70% dos casos, seja de origem bacteriana, normalmente a gente já introduz um antibiótico, né? Existe uma classe de antibiótico específica para isso, que também está descrito lá no livro texto, né? Que não é motivo aqui da nossa aula, pelo menos a aula de hoje, e o uso da ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva, diferentemente da asma, no caso do DPOC, ela é de fundamental e preciosa utilização, normalmente, às vezes, conseguindo até tirar o paciente desse quadro de exacerbação, tá certo? Nós, em termos de oxigenação, tá? Aqui, olha, uma tomografia, um enfisema centropolar, né? Um pulmão estendido. O oxigênio, normalmente a gente oferta o mínimo necessário, não pode dar muito oxigênio no paciente com DPOC, você tem o risco de deprimir o cerco respiratório dele ainda mais, porque já é um paciente que já cursa com o CO2 um pouco mais aumentado. Temos que evitar máscaras reinantes, ou seja, o que é respirado tem que ir para o ar ambiente, tá? E o álcool é 88% a 92%. Não precisa pegar um paciente com DPOC aí e tentar manter uma saturação de 95%, 96%. É desnecessário. O uso do antibiótico, né, na maioria das vezes, num período de 5 a 10 dias, para cobrir principalmente hemófilos influenzae, Streptococcus pneumoniae, Moxarella catarrhalis, que são as bactérias mais comumente envolvidas na exacerbação aguda do DPOC. Normalmente, cefalosporinas de terceira geração e fluorquinolonas injetáveis, como levofloxacin e moxifloxacin, são suficientes. Tá? Corticoide tem seu espaço, tanto o VO como o IV tem uma eficácia semelhante, tá bom? Normalmente metilprednisolona, endovenoso, hidrocortisona ou por via oral, de repente, a prednisona, tá certo? E o broncodilatador, né, que é a pedra angular dos dois tipos de tratamento, ela, tanto para asma como para o DPOC exacerbado, preferencialmente de forma inalatória e de curta duração. Lembrando aí, fenoterol, salbutamol e terbutalina, tá bom? Feito isso, sem resposta, nós vamos partir aí para o uso da ventilação não invasiva, tá certo? Existem, né, como a gente já discutiu, lá na via aérea, vocês estão lembrados? No quadro de insuficiência respiratória aguda, as indicações e contraindicações e o uso da VNI, vocês deveriam rever isso, né, nessa aula que está lá, certo? Ou no próprio livro texto. A ventilação não invasiva, ela reduz a taxa de IOT, né, de intubação orotraqueal, ela reduz tempo de hospitalização e de mortalidade. Quais são as principais indicações? Acidose respiratória, como eu já disse, pH menor que 7,35, PCO2 maior que 45. Dispneia severa com sinais de fadiga muscular, o uso de musculatura acessória, movimento abdominal paradoxal ou retração intercostal. As contraindicações absolutas ao uso da ventilação não invasiva, de forma sumária, instabilidade hemodinâmica, secreção excessiva, vômitos. O paciente começa o ciclo de VNI, 30 a 120 minutos depois ele deve ser reavaliado. Se não houver melhora de parâmetros como frequência respiratória, tiragem intercostal, a musculatura acessória e a hipoxemia, gente, não adianta querer repetir a VNI.
não posterga a intubação orotraqueal e ventilação mecânica adequada a esse tipo de patologia. Tá? Tentou uma vez, esperou ali uma, no máximo 2 horas. O paciente não está estabilizando, sequência rápida de intubação, ventilação mecânica, sedação e analgesia, entendeu? E aí a gente consegue, às vezes, ter um bom resultado. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês, né, em relação aos nossos temas de hoje. Eu acredito que eu consegui aí oferecer para vocês aí uma boa noção de tromboembolismo venoso, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, exacerbação de asma e DPOC. Como eu disse, eu foquei principalmente nas exacerbações, visto que os mecanismos, as conceituações mais clássicas da asma e DPOC, os senhores vão ter na disciplina de pneumologia. Um abraço a todos, até a próxima aula, e eu fico para esclarecimento de dúvidas.